a tua palavra, para falar aos nossos corações, para falar do teu amor, Pai, para falar da transformação que a tua palavra causa. Senhor, honra o teu servo nesta noite, Pai. Ele tem se dedicado na tua presença e nós temos a certeza que ele será um canal hoje para ouvirmos a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda o Senhor. Amém. Podeis assentar, meus irmãos? Glória a Deus, né? Agradeço a Deus por essa oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês da palavra de Deus, que ela é poderosa. Vocês não vão estar vendo o Edmilson aqui, esquece o Edmilson, ele não é nada. Mas o que tem aqui, que Deus colocou no meu coração, para passar para a vida de vocês, ela é poderosa, poderoso. Porque nós simplesmente somos instrumentos na mão dele, né? E desde já que quando começou o culto, eu só vou dar continuidade no que Deus já vem falando aqui no início do culto, através dos louvores, através dos irmãos que vieram aqui trazer algumas direções, algumas palavras, e eu vou dar continuidade naquilo que Deus colocou no meu coração. Então eu quero que você abra o seu coração e receba a palavra de Deus, que ela é maravilhosa para nossas vidas, né? Quero que vocês abram a Bíblia em Lucas 22, nós vamos estar lendo o versículo 20. Lucas 22, 20. Uma passagem bem conhecida da Bíblia. Eu vou estar somente lendo esse versículo. E logo mais nós vamos estar compartilhando de outras palavras do Senhor aqui para nossas vidas. Amém? Diz assim: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Podeis já fechar a sua Bíblia e vamos aqui ver o que Deus tem para nossas vidas hoje. Aqui nós estamos diante de um texto de Lucas, da última Páscoa, né? Nós vemos, hoje nós comemorando a Páscoa, mas eu não vou falar de Páscoa, tá, pessoal? Mas coincidiu dessa palavra que o Senhor me deu, que fala aqui da última Páscoa, da última ceia do Senhor. No versículo 7 em diante aqui, fala: chegou o dia dos pães sem fermento, em que era necessário sacrificar o cordeiro pascual. E aqui nós vemos que Jesus envia Pedro e João, fala: ide, preparai-nos a refeição da Páscoa, para que comamos. No versículo 15, fala assim: e Jesus disse: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Antes de Jesus ser crucificado, ele desejou muito estar ali ceando com seus discípulos essa Páscoa. E no 19, que é um texto que nós compartilhamos aqui na ceia do Senhor, que também compartilhamos, que está em Coríntios, mas eu estou aqui no livro de Lucas, que fala aqui: e pegou o pão, e deu graças, partiu e deu-lhes, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. E o 20, que eu acabei de ler, vou estar lendo de novo: semelhantemente pegou o cálice, e depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança, do meu sangue, derramado por vós. Eu escolhi esse versículo porque ele fala de uma nova aliança. Então o nosso tema de hoje é aliança, a nova e eterna. Amém? Nós vamos falar de aliança. Coincidentemente, nós vimos um casal hoje aqui que veio fazer trocas de aliança, né? A aliança é conduzida por duas partes, que faz um acordo entre si, e eles respeitam esse acordo. Eles faz com que esse acordo seja concluído. Exemplo, um contrato. Hoje nós fazemos um contrato
vamos no advogado, vamos lá no Solano, fazemos um contrato e queremos que ambas as partes, elas cumprem aquele acordo que nós desejamos. Então hoje nós vamos falar de aliança com Deus. E nós como servos, né, temos que cumprir a nossa aliança. Mas aqui pela história da Bíblia, desde o início, nós vimos que Deus, ele já vem fazendo várias alianças. E eu vou fazer um panorama bíblico para que nós possamos entender aonde nós vamos chegar nessa nova aliança que nós estamos hoje, que nós possamos dar glória por isso, nós possamos alegrar, porque nós estamos nessa graça que Deus concedeu. E ali no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, Ele criou o homem e a mulher, criou Adão e Eva. E ali no jardim do Éden, Ele fez a primeira aliança com Adão. Aliança que ele cuidasse do jardim e não comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Um acordo simples, né? Cuidar do jardim, viver com harmonia e ter ali aquele relacionamento com Deus. Em troca disso, a vida eterna. Olha que maravilhoso. Olha que bênção que Deus tem ali para nós, uma vida eterna. Óbvio, se você não cumprir esse acordo, você é sancionado, você é punido por aquele acordo que você fez. Essa aliança que Deus fez com Adão. E Eva ali pegou o fruto, comeu, enganada pela serpente, passou para Adão, Adão também comeu, e ali logo eles quebraram aquele acordo, aquele pacto que Deus fez com ele. E óbvio que eles pagaram o preço por isso, que é a morte. Não vamos aprofundar muito nisso, só para que vocês entendam que nós, desde o início, já estávamos condenados. Nós já tínhamos uma sentença, que seria a morte, que não seria a vida eterna nessa geração. Logo mais adiante, nós vimos uma aliança com Noé. Foi um pacto estabelecido depois do dilúvio, prometido que a humanidade nunca mais seria destruída com água, com o dilúvio. E o sinal dessa aliança, desse pacto que Deus fez conosco, 2 dias atrás eu estava com a minha família dirigindo ao centro, nós vimos o sinal do arco-íris. Aí eu falei, lá, esse é um pacto que Deus fez, que não destruiria a terra com água, com o dilúvio. Então, até hoje nós temos esse sinal das promessas de Deus, que nosso Deus é um Deus que cumpre, Ele cumpre o que Ele fala, o que Ele diz. Logo adiante nós vemos que Deus ele fez um pacto, uma aliança com Abrão. E algumas características desse pacto, Deus promete ali a terra prometida, que é o exemplo de Canaã, de fazer Abraão uma grande nação. Ali quando Deus chama Abraão e fala assim, Abraão, olha as estrelas do céu, assim vai ser numerosa a sua geração. E Abraão olha, vê as estrelas e ele crê naquilo. E Deus cumpre essa promessa. Eu só estou fazendo um panorama para vocês entenderem aonde nós queremos hoje chegar a respeito dessa palavra. Logo em seguida, Deus ele faz uma aliança com Moisés, conhecida no Monte Sinai. Todos conhecem também, né? Aliança que vem com os 10 mandamentos, gravado na tábua de pedra ali. Os 10 mandamentos que hoje todos nós conhecemos. Essa aliança que Deus fez com Moisés, para que esses mandamentos, eles pudessem ser seguidos. Mas a humanidade, ela não conseguiu. Isso são
os acordos, Deus vem sempre tendo uma comunicação de aliança para conosco, para os teus filhos. Aí vem a aliança com Davi, de um trono eterno, a continuidade da linhagem de Davi, e apontando já o nascimento do Messias, do nosso Jesus Cristo, que é chamado Filho de Davi, que reina eternamente sobre nossas vidas. Posso ouvir um glória aí? Ele reina. Hoje foi falado que Ele está vivo, e Ele reina sobre nós. E nós podamos contemplar a beleza de servir um Deus vivo e verdadeiro. Não um Deus que está morto, um Deus que opera, um Deus que faz milagres, e hoje Ele vai fazer milagre na sua vida. Eu creio nisso, porque o Espírito Santo já falou no meu coração, vai ter cura, vai ter milagre, vai ser transformação, porque é Ele que vai fazer a obra aqui, e é Ele que está fazendo. Essa palavra, o Espírito Santo está conduzindo e levando vocês hoje uma reflexão, também do sentido, do significado da Páscoa, e do amor de Cristo por nossas vidas, de Jesus ter vindo para nos resgatar, para nos salvar. E é nisso que eu vou falar agora, nesse acordo da nova aliança, que Jesus, Ele veio cumprir um propósito para nossas vidas, e muitas vezes nós não entendemos esse propósito, nós passamos por despercebidos. Eu falo isso por experiência própria, que muitas vezes nós estamos servindo um Deus, mas nós não temos noção do que Ele fez para nós. Nós não imaginamos, nós não colocamos na balança de nós ser pecadores, nós não merecermos, e Ele, com o seu amor, com a sua graça, mandar o seu Filho para morrer por nós, pecadores. Que quando você tem uma intimidade, quando você começa a ter um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo, Ele vai te mostrando as suas imperfeições, Ele vai te mostrando que você não é nada, Ele vai te mostrando os seus erros, aquilo que você poderia fazer e você não faz, as negligências, os mandamentos, os pecados que nós cometemos, porque Ele fez um acordo, Ele fez uma aliança conosco, e nós não conseguimos cumprir, nós não conseguimos ser honestos com nós mesmos. Muitas vezes nós enganamos nós mesmos, e não entendemos a aliança, esse pacto que Jesus fez na cruz por nós, de se entregar, de ter angústia na alma, de ser chicoteado, de o chicote vir arrancando um pedaço do corpo dele, por causa de mim e por causa de você. E nós não entendemos, eu falo isso com experiência própria, nós não colocamos na balança. É um amor que não entende. Eu já tentei explicar, entender esse amor. Não há nada que você faça, não há nada que você pode fazer para pagar isso, para compreender isso. E esse amor é maravilhoso, meus irmãos. Esse amor é incondicional. Nos impactos eu fui ter uma... Não posso falar, né? A mensagem da cruz. Mas assim, no impacto eu tive algumas experiências fortes relacionadas ao que é a mensagem da cruz, do sacrifício vivo que Jesus fez por nós. Você vê que no decorrer da humanidade, Deus Ele vem sempre fazendo acordos para que nós possamos ser cumpridos. Mas nós, pelas nossas concupiscências, pelas nossas vontades, não sacrificando a carne, não pegando a nossa cruz e carregando, e entendendo esse propósito, nós negligenciamos. Porque nós, muitas vezes, não temos amor, não temos um amor que possa entender. Eu estava na vigília, eu comentei isso com os irmãos, que o Espírito Santo falou no meu coração a respeito do amor, e eu compartilhei um pouco da palavra que está lá em Coríntios, que não adianta eu falar a língua dos homens, dos anjos, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu posso aqui, irmãos, ter o dom de profecias, profetizar, ter dons de mistério,
fazer um rebuliço aqui na igreja, mas se não tiver amor, isso não vale nada. Como é que muitas vezes nós vamos dar aquilo que nós não temos, aquilo que nós não recebemos, mas Jesus, Ele nos deu, para que nós deixasse como exemplo, Ele morrendo na cruz, Ele nos mostrou esse amor, e que nós possamos recontribuir com esse amor que Ele morreu na cruz por nós. É o momento de reflexão, é o momento de você entender, e nós vamos meditar aqui numa palavra de Jeremias, o profeta Jeremias, e ele profetizou isso, essa vinda, e aqui nós vamos entender mais um pouco dessa palavra maravilhosa, que falou muito ao meu coração e vai falar no seu, porque é uma palavra de transformação, é uma palavra de mudança de vida, mas basta que você se coloque na brecha, se você coloque na dispensação do Espírito Santo. Em Jeremias 31, do 31 ao 34, eu vou estar lendo aqui, compartilhando um pouco dessa palavra. Se você quiser acompanhar, Jeremias 31, do 31 ao 34. Se puder colocar no telão. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o nome do Senhor. Somente Ele merece a honra, toda a glória, todo o nosso louvor. Vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, que é essa que nós estamos falando, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança. Eles invalidaram, não conseguiram. Apesar de eu os haver desposado, apesar de ele não ter comprometido em casamento, diz o Senhor. Esta, porém, é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei a minha lei no interior e a escreverei no seu coração. Vocês estão entendendo isso aqui? Deus fala que essa lei Ele vai colocar no nosso coração, através do Espírito Santo. Ele vai falar quando nós erramos, pecamos, fala, isso aqui não está certo, isso aqui não faz parte do que Deus tem me ensinado, isso aqui não faz parte do que Deus tem me mostrado a fazer. Vai ficar gravado no nosso coração, no nosso interior. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará alguém mais o seu próximo, nem alguém o seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, pois lhe perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aqui estamos diante dessa palavra do Senhor, que fala dessa nova aliança. Aqui, meus irmãos, nós vemos uma aliança baseada na graça e no amor de Deus. A graça é aquilo que nós não merecemos, e no amor de Deus, onde a sua lei, Ele vai colocar no nosso coração. Uma aliança, ela é interior, baseada na transformação do coração, baseada na transformação do nosso coração, mas que nós possamos
abrir o nosso coração para que nós possamos receber o que Deus tem para nossas vidas. E para mim chegar a essa palavra, quando Deus me deu essa palavra, eu estava meditando no Salmo 25. E ali 2 versículos me chamou muita atenção, para que eu pudesse compreender mais sobre a aliança do Senhor. E eu quero compartilhar com os irmãos. No Salmos 25, no versículo 14, diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Eu fiquei refletindo sobre esse salmo. O Senhor, Ele conta os nossos segredos. Ele confia os seus segredos aos que o temem. Eu fiquei imaginando, nós contamos um segredo, para quem que nós contamos um segredo? Nós vamos contar o nosso segredo para qualquer pessoa? Nós vamos contar o nosso segredo para qualquer um? Para a pessoa sair falando desse segredo nosso e deixando às vezes nós envergonhados. Mas Deus, Ele confia o seu segredo para aqueles que o temem, porque Ele pode confiar. E isso, meus irmãos, nos remete a relacionamento, vida com Deus, busca com Deus, oração, jejum, buscando transformação, todos os dias, sem cessar. Busca uma vida diária com Deus, acordando pela manhã, mesmo que o dia não sendo bom, mas a sua confiança está aí no Senhor, a sua esperança está no Senhor, não está em pessoas, não está no governo, não está em seres humanos, a sua confiança está em Deus, e Ele confia em contar os seus segredos para você. Olha que maravilha! E leva a conhecer a sua aliança, a aliança que Ele tem para conosco, o propósito que Ele tem para a sua vida, pelo seu coração. E logo no mesmo Salmo 25 que eu estava meditando, no versículo 14, diz assim, no versículo 14 não, eu pulei aí, meus irmãos, é o versículo 25, 10 e o 14. Eu já fui direto no 14, agora eu vou voltar no 10. Não vai interferir, não. Mas assim, o 10 diz assim: todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. Vou repetir. Esse versículo é para ser agora mesmo. Todos os caminhos do Senhor são amor e fidelidade para com os que cumprem os preceitos da sua aliança. E isso é muito verdade, porque eu estava estudando sobre essa palavra de aliança. Os caminhos do Senhor, primeiramente, é amor. Não tem como Jesus morrer na cruz por nós, se não for por amor. E sobre a fidelidade dele, não tem como. E falando nesse amor, que eu estava falando agorinha em Coríntios, que sem amor nós não vale nada, eu estava meditando também, eu lembrei de uma passagem de Romanos, que tem até uma música que fala sobre isso, a questão do amor, que ele fala assim: quem poderá separar do amor de Cristo? É uma pergunta, quem? Aí ele fala assim: a morte, angústia, perseguição, dor, tribulação, quem? Quem poderá separar do amor de Cristo? No 38 ele fala assim: porque estou bem certo, que nem a morte, nem a vida, nem anjos,
nem principado, nem potestade, nem qualquer outra criatura poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada pode separar desse amor. É isso que o Espírito Santo vai falar no seu coração hoje, que nada pode separar desse amor. Esse amor que foi na cruz, que Cristo morreu na cruz por nós. É algo que eu não posso explicar aqui em palavras, mas somente o Espírito Santo que vai ministrar no coração de vocês aqui agora. Só Ele pode ministrar esse amor. Isso que o salmista fala é muito lindo, que ele está certo que nada, nem qualquer coisa pode separar do amor de Deus. Nada. E eu lembrei também numa passagem em Coríntios que fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, Ele é amor. Jesus é amor. E nós somos discípulos dEle. E como eu estava falando, que o amor é muito fácil nós darmos o amor para quem nós conhecemos. Para minha esposa aqui linda, para me dar amor para ela é moleza, fácil demais. Para os irmãos, alguns irmãos da igreja, apesar que eu amo todos em Cristo Jesus, mas muitas vezes é difícil a gente amar uma pessoa na rua, uma pessoa que passa por nós no trânsito e xinga e fala palavrão, você já quer se revoltar, já quer revidar. Imagine Jesus naquela cruz, eles crucificando, batendo de Jesus, e ele falou: Pai, perdoa eles não sabem o que está fazendo. Vocês entendem o amor de Jesus para conosco hoje? Dessa nova aliança que Ele tem para nós, da graça, do amor de Deus, que Ele pagou um alto preço para que nós conseguimos ter a vida eterna, que foi perdida lá atrás. E através do seu amor, Ele sacrificou morrendo na cruz por nós. Não é fácil, meus irmãos. Assim como nós vemos a história ali de Abraão, que vai levar seu filho para ser crucificado. Imagine você que tem filho hoje, você levar o seu filho para ser sacrificado, você teria coragem? Você teria coragem de sacrificar o seu filho para uma pessoa que você nem conhece? Você teria? É esse amor que nós estamos falando aqui. E esse amor que nos constrange, que nós revivamos, nós transformamos pelo amor, pela fidelidade do Senhor Jesus em nossas vidas. E a pergunta que eu faço para vocês hoje, da nova aliança que Deus tem feito para nós. Só que antes eu vou falar da fidelidade. Nós sabemos, para falar a fidelidade do nosso Deus é maravilhoso, né? Nós sabemos dos atributos de Deus, da sua onisciência, onipresença, um Deus imutável, um Deus que não muda, um Deus que Ele vela pela sua palavra, Ele faz cumprir a tua palavra. É muito fácil falar dos atributos, porque Deus, nós vimos e vemos Ele fazer essas coisas através do meio do teu povo, das nossas vidas, de grandes testemunhos, que nós podamos testemunhar o que Deus tem feito nas nossas vidas. E a pergunta que eu falo para vocês, eu pergunto: você tem uma nova aliança com Deus? Você tem feito esse compromisso dessa nova aliança com Deus? Você tem proposto, tentado? Porque nós sabemos que Jesus Cristo na cruz, Ele justificou os nossos pecados. Mas você esforça todo dia para ser transformado, para ser mudado? Você tem procurado cumprir esses mandamentos que Deus colocou na tábua do seu coração?
Você tem feito esse pacto de aliança com Deus? E nós sabemos que a aliança, ela é feita por duas partes. Exemplos aqui, o Rodrigo e a Kelsey, um de um lado, o outro de outro. Ambas as partes. É só Deus que vai cumprir a promessa dele? Nós temos cumprido? É uma pergunta, meus irmãos, para reflexão. Não estou querendo dizer que você não faz isso. Eu creio que todos aqui têm essa aliança com Deus. Mas é um momento de reflexão, para nós saber se nós estamos a cada dia esforçando para ter esse pacto, essa aliança com Deus. Estou obedecendo a palavra de Deus? Nós estamos obedecendo a palavra de Deus? Eu tenho um relacionamento pessoal com Deus? Eu tenho esse relacionamento com Ele todo dia, converso com Ele, ouço a voz do Espírito Santo. Eu ouço a palavra dele que Ele tem para mim aqui, todos os dias, o que Ele tem falado para mim. Relacionamento. Se você não tem essa busca de relacionamento, de estar lendo a palavra, como é que você vai saber o que Ele quer para você? Como é que você vai saber o propósito que Ele tem para a sua vida? Se você não busca aqui. Você tem esse relacionamento com Deus? Você só sabe pedir, pedir, pedir? Você tem entregado? Você tem sacrificado seu tempo? Às vezes nós deparamos diante de um Netflix, ou um filme, passamos horas ali. Mas você tem pelo menos dedicado 15, 20 minutos em oração, em glorificação e exaltação ao nome do Deus, agradecendo, Pai, obrigado porque o Senhor morreu na cruz, hoje eu sou salvo, hoje eu sou livre, eu vou morar na glória contigo, eu vou morar no céu, e a tua palavra fala lá que nós nem sabemos que existe, vai ser maravilhoso, eu nem imagino, que maravilha que vai ser lá. Oh Pai, obrigado porque o Senhor tem me salvado, obrigado porque Jesus morreu na cruz por nós, Pai, obrigado. Você tem dedicado esse tempo, você tem joelhado aos pés da cruz, chorado, oh Pai, como Tu é lindo, Pai, como o Senhor transforma a vida. Olha como eu era lá atrás, Pai, e hoje eu estou aqui, Pai, te servindo, glorificando o Teu nome, exaltando, bendizendo. E mesmo com os meus erros, mesmo com os meus pecados, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me perdoado, o Senhor tem me sarado, Pai. Oh Pai, como o Senhor é lindo, como o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu não consigo entender, Pai, esse amor que transforma, que restaura, que cura. Oh Pai, obrigado, Deus, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. E eu te amo, Pai, eu te amo, eu te amo, eu te adoro, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso. Ah, deixe canta mais, xerianda, que casto. Esse é o nosso Deus, Ele é amor, Ele é vida, Ele é transformação. Se eu for testemunhar a minha vida aqui, quem eu era lá atrás, que hoje estou aqui falando da palavra de Deus, isso é transformação, é amor. Se não fosse o amor de Deus, me tirar lá do pecado, noites e noites bebendo. Esse é o nosso Deus, que transforma, que traz vida, e vida em abundância. Para encerrar, eu lembrei, meditando nessa palavra, um corinho antigo, nem sei se todos conhecem, não sei se a banda pode me ajudar aqui, que fala que Jesus é a aliança entre você e Deus. Fala, Jesus é a aliança entre você e eu.
Ele é essa aliança que veio nos resgatar. E ele fala, hoje ele te chama para restaurar. E hoje ele te chama para dele derramar. Hoje, Deus, ele está te chamando para ser renovado. Amém, meus irmãos? Amém. Eu fui renovado essa noite. Ele te chama hoje para você renovar. Renovar a aliança. O casal não renova as alianças. Deus hoje ele te chama aqui para renovar. Ele te chama hoje aqui para você restaurar. Hoje ele te chama para você nele descansar. Então eu quero que você fique de pé, para você achar que está acabando.